Olá! Sabe aquela sensação de cabo de guerra na cabeça, tentando entender o que um texto diz e o que ele realmente quer dizer? Especialmente numa prova da Consulplan? Pois é. Hoje a gente vai desvendar essa diferença de uma vez por todas. E, o mais importante, vou te entregar as ferramentas para dominar a interpretação textual. Vamos lá? Então, para começar, a gente parte dessa pergunta aqui, que parece simples, mas é a base de tudo. A banca Consulplan, olha, ela adora testar exatamente essa diferença. Entender isso não é só uma dica, não. É a chave que vai destravar as questões de interpretação e garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. Para responder aquela pergunta, a gente precisa dominar duas habilidades. A primeira é ler o que está nas linhas, sabe? O que está escrito, explícito. A segunda, que é mais sutil, é ler o que está nas entrelinhas, o que está implícito. Mas, na hora da prova, no meio do nervosismo, como é que a gente distingue uma coisa da outra sem errar? Olha só para essa tabela, ela deixa tudo bem claro. Do lado esquerdo, a gente tem a compreensão. Pensa nela como um trabalho de detetive que coleta fatos. É o que está escrito preto no branco, aquilo que você consegue sublinhar no texto. Já do lado direito, a interpretação é o trabalho do analista, que conecta esses fatos. É o que se pode concluir, o que está implícito. E a prova da Consulplan vai exigir que você seja os dois, um bom detetive e um ótimo analista. A compreensão é o primeiro degrau, o mais básico. É a sua capacidade de decodificar a informação que está ali, literal. No nosso exemplo, a pergunta é super direta e a resposta está na superfície da frase. Não tem espaço para dúvida, né? É a coleta de evidências, como eu falei. E é aqui que a mágica acontece. Usando a mesmíssima frase, a interpretação nos leva muito além. O texto não fala nada sobre o clima, nenhuma palavra. Mas a presença do guarda-chuva é uma pista, certo? A gente conecta essa pista com o nosso conhecimento de mundo e, pronto, inferimos a chuva. É nesse ponto que o leitor crítico se destaca, e é exatamente isso que a banca quer ver. Tá, mas então, como é que a gente fica craque nisso? Bom, vamos abrir agora a nossa caixa de ferramentas e dar uma olhada nas estratégias que são essenciais para uma leitura que funciona de verdade em qualquer prova. Pensa nesse processo de 5 passos como um mapa. Primeiro, a leitura global, para ter aquela visão panorâmica do texto. Depois, a leitura seletiva. Aqui você age como um caçador, procurando por palavra-chave. Em seguida, vem a inferência, o momento de conectar as pistas. O passo 4 é crucial, propósito. Se pergunte sempre, por que esse texto foi escrito? Para me informar, me convencer, me emocionar? E, por fim, a análise de coesão, para entender como as peças desse quebra-cabeça se encaixam. E aqui estão as armadilhas clássicas que a Consulplan adora preparar. Muita gente cai na tentação de ler as perguntas primeiro, achando que vai ganhar tempo, mas isso quase sempre leva a uma leitura superficial e a erros bobos. Evitar esses 4 pontos que estão na tela já te coloca na frente de muita gente, pode ter certeza. Olha, dominar cada uma dessas estratégias leva tempo e, claro, muita prática. E para garantir que você não vai perder nenhuma das nossas próximas análises e mais dicas, aproveita esse momentinho agora para se inscrever aqui no canal. Assim, a gente continua construindo essa caixa de ferramentas juntos. Certo. Agora que a gente já tem as nossas ferramentas, vamos focar no nosso alvo específico. O que a banca Consulplan realmente quer de um candidato? O que ela valoriza e como ela pensa na hora de criar as questões. Vamos investigar isso. Esse aqui é basicamente o DNA da Consulplan. Eles não vão te dar um texto gigante cansativo. A preferência é por textos curtos, mais densos, sabe? Cheios de significado. Pode ser uma ironia sutil sobre tecnologia, uma crítica social disfarçada numa historinha. Eles querem um leitor ativo, que não só leia, mas que se pergunte: qual é a verdadeira intenção por trás disso aqui? E essas frases, pessoal, são o examinador piscando para você, dando uma dica. Quando aparece segundo texto, é um comando para ativar o modo compreensão. A resposta está ali, na superfície. Mas quando surge um pode-se inferir que, a chave vira. É um convite direto para você ligar ao modo interpretação. Eles estão literalmente te dizendo qual habilidade usar. Muito bem, chega de teoria, né? Vamos colocar tudo isso em prática agora, com alguns exemplos que têm a cara da prova da Consulplan. Vamos começar com um que todo mundo conhece, mas que é um exemplo perfeito do estilo da Consulplan. É um texto curto, super direto e com um propósito muito claro. A pergunta é, qual o objetivo principal? E essa palavra principal é a chave aqui. Não é só sobre o que o texto diz, mas por que ele foi construído dessa forma tão específica? Pensa nisso por um instante.
Exatamente. A resposta não está só na mensagem, mas na estrutura. Esse espelhamento das frases, que a gente chama de paralelismo, cria um efeito sonoro e visual que fica martelando a mensagem na nossa cabeça. Ou seja, a forma do texto reforça o conteúdo, e isso torna o alerta muito mais poderoso. Agora, vamos para um terreno um pouco diferente. Um trecho mais literário, de uma crônica, que exige um outro tipo de análise. O tom aqui é bem mais reflexivo, não é só informativo. A questão que mira numa expressão figurada. O que o autor está realmente criticando com essa frase. É óbvio que não é sobre a nossa capacidade de enxergar, né? Então, o que é? Perfeito. A crítica é um modo de vida que a gente leva meio no automático, superficial, sem parar para refletir ou para apreciar o que não é imediato. A interpretação nos leva direto para o coração do texto, uma reflexão sobre a vida moderna e a nossa desconexão com o que realmente importa. Certo? Agora é sua vez. Vamos fazer um teste bem rápido para ver se os conceitos ficaram claros. Eu vou fazer uma pergunta, vou dar um tempinho para você pensar na resposta e aí eu revelo a análise. Combinado? Vamos lá, se prepare. Primeira pergunta na tela. A frase sobre a Maria, ela é literal ou figurada? E o mais importante, por quê? Vou dar uns 5 segundos para você pensar. A resposta é figurada. É uma metáfora, né? Uma expressão que a gente usa o tempo todo para descrever alguém que está distraído. O nosso conhecimento de mundo nos ajuda a decodificar essa linguagem que não é literal. Isso é a interpretação em ação no nosso dia a dia. E a última pergunta, que amarra tudo que a gente discutiu até aqui. Por que é tão crucial, tão importante, identificar o propósito de um texto? Pensa em tudo que a gente conversou. Vou dar mais 5 segundos. É isso aí, porque a intenção do autor molda toda a mensagem. Um texto de notícia sobre um acidente que quer informar usa uma linguagem totalmente diferente de um anúncio pedindo doações para as vítimas, que quer emocionar e persuadir. Entender o propósito é a chave mestra para a interpretação correta. E essa é a ideia final que eu quero que fique com você. A Consuplan não está procurando um robô que decora regras. Ela está buscando um pensador crítico. Alguém que consegue ler além das palavras, que enxerga as intenções e as ideias que vivem nas entrelinhas. Domine essa habilidade e você não vai dominar só a prova, mas qualquer texto que cruzar o seu caminho.